tornar o assunto, onde nós temos aqui um livro, né, que é uma relíquia trazida aqui pelo professor Raul, da segunda gincana penedense de pesca de arremesso, onde era um livreto, onde vinha aqui o regulamento, as casas que ajudavam aqui, os patrocinadores, inclusive aqui, professor Raul, estou vendo aqui, Café Taperivá, Mercado do Café, Travessa Batista Cioli, Odígias Gomes de Souza, meu saudoso pai e meu avô, que também eram um dos patrocinadores, em 1972. E aqui na capa também, senhor presidente, tem aqui um rapaz, um jovem, pescando aqui no Rio São Francisco, que, para surpresa de todos nós, é o próprio professor Raul Rodrigues aqui, quando ele era menino aqui, pescando, e que foi que emprestou a sua foto aqui nesse cartaz. Então, esse evento, senhor presidente, não pode ser esquecido. Esse evento tem história. São 42 anos. Então, eu espero e tenho certeza que o nobre Edil Júnior, que é líder aqui da bancada e líder do governo, possa levar esse pleito ao prefeito, ao secretário Jorginho, que eu também vou procurá-lo, para que ele possa olhar com bons olhos esse evento e que dê uma ajuda institucional, como sempre pode ser dado, iluminação, transporte. Então, tem maneiras e maneiras de se ajudar o CAPESP. Um outro assunto que tem me preocupado muito, senhor presidente, é em relação a uma categoria que são as nossas e os nossos enfermeiros da cidade de Penedo. Está havendo não digo um movimento, mas está havendo uma desaceleração no ânimo de trabalho das nossas profissionais de enfermagem. É sabido que houve uma redução salarial em função daquelas equipes que eram PSF e passaram a ser PACs. E com isso houve uma redução do salário dessas profissionais na ordem de R$ 2.400, que não é pouco. R$ 2.400 num salário, para quem já vem há 10 anos, 15 anos, 20 anos trabalhando nesse serviço, então é pesado. E elas levaram hoje para o Conselho Municipal de Saúde uma documentação onde vem mostrando que as ações da enfermeira ou do enfermeiro, ela não vai diferir se o posto é PSF ou se o posto é PACS. Então, senhor presidente, é aquela mesma coisa. Se a pessoa trabalhava num posto de saúde, exercendo determinadas ações, fazendo com que o posto funcionasse, e a sigla desse posto era PSF, Programa de Saúde da Família, na hora que esse PSF deixou de sê-lo para ser PACS, as ações dessa profissional, ela continua. Então não houve redução de trabalho, muito pelo contrário. Como não tem o médico, ela está exercendo uma função de avaliação e de transcrição de medicamento. Então, é preciso que a Procuradoria do município, que o prefeito do município, que a secretária do município, a senhora Vera Costa, se sensibilize em resolver esse problema. Porque uma coisa é, senhor presidente, senhores vereadores, você tem um salário e de repente você perder R$ 2.400. Não, vereador. Pois não. Não, vereador, esse assunto realmente é um assunto que é muito sério, tanto quanto os outros, só que esse traz uma preocupação muito grande, porque a medida já foi adotada. Ela não vai ser adotada posteriormente. Já foi feito. Então, eu gostaria salvo engano, foi formada uma comissão nessa casa para, conjuntamente com as enfermeiras, procurassem o chefe do executivo
para ver para levantar as informações necessárias e ver o que é que poderia ser feito dentro da conveniência, logicamente, do ordenador da despesa. O senhor tem alguma informação sobre algum relatório? O agendamento, nós pedimos ao Júnior para que tentasse agendar essa reunião. Até o momento não tive resposta. Nós vamos fazer oficialmente, né, para que a gente possa, como Câmara, né, marcar uma audiência com o prefeito, porque é urgente essa audiência, porque ele, como ordenador de despesa, ele vai dar as suas justificativas, né, e o grupo também, né, que está baseado na lei orgânica do município, onde fala sobre isonomia, está baseado também no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 7º da lei da consolidação trabalhista, onde eles mostram que a isonomia, ela é concreta. Não existe, mudou a sigla, mas o trabalho continua. Então, se o trabalho continua, eu não posso ter uma redução de salário. Está na lei. Não, vereador. Pois não. Sobre a questão da reunião, a gente conversou aqui, até que o colega pediu que a gente marcasse uma reunião com os 13, não foi? Foi. E a gente já passou essa vontade da Câmara para o gabinete do Executivo. Estou esperando o Billy, que é o secretário dele, passar essa informação para a gente, marcando essa data com os 13. Ótimo. Enquanto a questão das enfermeiras, eu faço parte da comissão, também estou junto com as enfermeiras. Eu acho que fica difícil para qualquer um de nós ter uma perda dessa no salário. Já estive conversando, não oficialmente, ouvindo os argumentos do prefeito, e procurei também, não oficialmente também, o presidente do sindicato, ouvi algumas colocações deles, né? Então eu acredito que a comissão, a gente, que sou eu, o doutor, e o outro membro é o Derivan, o Valdinho. A gente precisa sentar, conversar e ver qual é o apoio que a gente vai dar. Conversar também com o prefeito, mas eu acredito que de lá eles têm um pensamento já formado sobre o assunto. Ele passou para mim que o dinheiro era apenas repassado, essa gratificação que chegava nos postos de saúde era apenas repassado para a enfermeira, e quando eles deixaram de receber, deixaram de repassar. Então eu acho que a gente tem que sentar, a comissão sentar com o executivo para ver o que é que a gente pode ouvir dele, e daí tomar as atitudes. Eu acredito que a enfermeira deve ter um sindicato forte também, porque o sindicato eu acho que vai ter que entrar para ajudar elas também, que só a gente não vai conseguir mobilizar essa situação. Muito obrigado. Eu acho que esse assunto, ele carece exatamente de uma discussão maior, pelo seguinte, porque essas enfermeiras, elas são concursadas, e no bojo do edital, elas não foram concursadas para PSF ou para PACS, elas foram concursadas para o município, com uma carga horária de 20 ou de 40 horas. Então, as enfermeiras, 100% delas, foram concursadas para 40 horas. Não tinha carga horária de 20 para enfermeira. Para médico, sim, mas para enfermeira só 40 horas. E o que é que acontece? O salário, realmente, é como Vossa Excelência disse, ele tinha uma complementação de um programa federal, de um programa federal que era do PSF. Na hora que esse programa foi extinto daquela unidade, foi suspenso temporariamente, o que é que acontece? Esse recurso deixa de chegar ao município. Mas eu acho, nobre vereador, que há meios de se resolver essa peleja que está se avizinhando. Pelo seguinte, e não pode se demorar muito, porque se o trabalho fosse reduzido, de comum acordo elas aceitariam, né? Eu perdi 2.400, mas também vou trabalhar menos, não tem problema. O problema é que elas continuam fazendo a mesma ação, né? O mesmo trabalho,
com 2.400 a menos. Então, há de se convir que tem que se achar um meio termo, né? O município tem as suas razões em dizer que o recurso não vem, realmente perdeu o seu recurso, mas tem que se ver que o PAB fixo, ele aumentou. O PAB fixo aumentou. O royalties é uma realidade. O royalties é uma realidade. E nós sabemos que foi aprovado que um percentual dele tem que ser aplicado na saúde. Eu não sei se o que vai vir ou que se já está é o próximo. Mas por que não aplicá-lo agora, né? Um percentual. Mas tem uma fonte de renda palpável que pode ser estudada. Tem algumas enfermeiras que estão desviadas de função. A gente sabe disso. Tem umas que estão na sede. Essas aí automaticamente não vão ter prioridade nessa reposição. Outras estão com o trabalho complementar na unidade de pronto atendimento. Então, como se tem a UPA, como se tem outros serviços, pode-se trabalhar, entendeu? Uma complementação salarial nesses outros serviços. Então, eu acho que é viável. Eu acho que é viável. Nós estivemos olhando os valores, realmente são, vamos dizer assim, substanciais, porque se você multiplicar 2.400 vezes 19, 18 enfermeiras, é um valor considerável. Mas eu espero, senhor presidente, que o mais breve possível o executivo possa... Pois não. Não, vereador, me permita uma parte ainda. Não, gostaria de falar com Vossa Excelência na tribuna. Doutor Raimundo, na minha opinião, nós estamos devendo muito às enfermeiras. Eu tenho certeza que todos os vereadores estávamos aguardando realmente uma reunião, né, que até eu pensava já ter existido, né, entre a comissão que foi formada nessa casa e o Poder Executivo. Então, se Vossa Excelência me permitir, eu acho que cabe nós, né, como a Câmara como um todo, mandar um expediente ao prefeito pedindo a audiência da comissão, né, juntamente com as enfermeiras, juntamente com o prefeito, para que a gente pelo menos tenha um diagnóstico do problema, para saber como é que nós vamos agir perante esse problema. Isso se Vossa Excelência aceitar, porque realmente... Eu acho que aceito, e eu acho que é isso que eu estava dizendo ali ao Júnior. Eu acho que é preciso oficializar, para que a gente tenha, inclusive, um documento. Por exemplo, hoje nós fomos para a reunião do Conselho, né, Municipal de Saúde, e estava lá todas as enfermeiras presentes. Nós já temos agendado uma reunião extraordinária quinta-feira com elas e o Conselho Municipal, e eu quero ver se antes de quinta a gente já tem uma posição para levar para o Conselho. Isso que a Câmara ainda não tem uma satisfação a das enfermeiras. A dar elas. Não, ainda não, infelizmente. Tá bom, muito obrigado. Senhor presidente, muito obrigado. Próximo é o vereador Messias da Filó para usar a tribuna dessa casa. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, meu amigo Bidalino, distinta mesa aí presente, Nelsinho e meu amigo, né? Senhora vereadora, muito chique, imprensa, boa tarde a todos. Olha, parte da minha fala também, ela está inserida na fala que o doutor Raimundo aqui utilizou desta tribuna. E nós hoje estivemos presentes lá no auditório do SAI, justamente nessa reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde ele fazia uma convocação com a pauta de tratar sobre os fornecedores de serviço do município e da questão das enfermeiras, das enfermeiras. E essa primeira parte desse assunto, o doutor Raimundo já teceu alguns comentários, e eu queria, talvez, complementar alguma coisa, com relação a chamar a atenção dos senhores vereadores de modo geral,
que nós somos um município onde a saúde é plena. Não é isso, doutor Raimundo? A saúde é plena. E em uma saúde plena, determinados quesitos de funcionamento, eles não podem ser desativados sem que haja uma anuência do Conselho. E uma coisa que eu gostaria de chamar muito a atenção, que a gente presencia e às vezes as pessoas não têm conhecimento de causa, é que as diretrizes de saúde, elas são oriundas do Conselho Municipal de Saúde. Eu gostaria de dizer aos senhores vereadores que a gestão de saúde, mesmo dentro de um planejamento do município, tem o seu executivo, mas ela, não é isso, doutor Raimundo? O planejamento da saúde, ela é oriunda lá das diretrizes traçadas pelo Conselho Municipal de Saúde. E esse conselho precisa entender, por isso que eu fiz questão de hoje estar lá para ver alguma coisa, de que ele tem que usar das prerrogativas da mesma forma que lá atrás houve aquelas conferências, pré-conferências e uma série de questões onde foi chamada a sociedade. Não foi chamado apenas a classe política, o prefeito e os membros entes do Conselho Municipal de Saúde. Foi chamada a sociedade. Foi chamado o povo de um modo geral, para que, através daquelas pré-conferências, se formalizasse o programa de saúde do município, e aí nós tivéssemos as diretrizes de saúde para funcionamento no município de Penedo. E por conta de uma série de questões que a gente é melhor até no momento não levantar, a gente vê que de repente houve desativação dos PSF, voltou-se a PAC, se lá vai, mas é preciso que se abram os olhos que tem consequências também. A meu ver, Penedo sendo um município de saúde plena, ele não pode desativar simplesmente sem que haja uma formalização de tudo isso para que aconteça esse fato. Então eu gostaria de chamar a atenção de todos os senhores vereadores, já que a situação já chegou ao patamar da desativação, se não falha a memória, de 5 a 6 PSFs, e não é apenas hoje este problema que eu dizia há 2 anos atrás, quando havia alguma inauguração da saúde, que eu chamava a atenção e eu dizia: Penedo está mentindo para o povo, porque ele não comporta até o fechamento de 20 PSF, porque não tem dinheiro para isso. E quem me ouviu, os puxa-saco de esquina e aqueles que gostam de estar, tá vendo, prefeito? Messias está falando de você. Na época o prefeito Israel era Alexandre, eu dizia da vista deles: está muito bonito no papel, se ganhou até prêmio nacional, mas as consequências da bola de neve, elas vão chegar. E chegou mais cedo do que eu esperava, porque nós não temos, e dentro do planejamento, do que eu vejo dos números de dinheiro da saúde, não tem dinheiro para bancar 20 PSF. E uma parte da bola de neve agora caiu no colo de quem? Dos funcionários. De quem menos tem nada que ver com isso. E muito menos as pessoas que esperam o serviço de saúde que não tem. E aí eu diria, com letra bem grande, por irresponsabilidade de quem quis enganar o povo. Que é isso que eu mais combato todo dia. Se eu não posso chamar para um banquete, eu chamo para dar um lanche. Agora chamar o povo para um banquete, que quando chegar lá não tem nenhum sanduíche, é esse que nós estamos vivendo hoje. Eu disse isso, e a última vez que eu disse ali na inauguração do posto do PSF da bairro Vitória, onde se encontrava lá o secretário de saúde do estado no momento, o prefeito e o presidente dos secretários de saúde do estado de Alagoas, que foi o único, doutor Raimundo, que me elogiou,
que disse que queria ter de todo município tivesse um vereador que tivesse conhecimento de causa e um presidente que fizesse o que eu disse lá. Porque eu não disse apenas em números, eu disse números, valores, relatei tudo para dizer que era muito bonito aquele posto, era uma maravilha, mas não ia funcionar. Disse lá, diante do prefeito Israel, de Alexandre Toledo, que era o secretário de saúde do Estado, do presidente do secretário de saúde do Estado, que não tinha. Disse em números, porque com os valores que nós temos não tem condições de bancar. Mas se isso estava feito, tem que fazer um esforço. E essa situação levou para quem? Para as enfermeiras, aquelas que estão prestando seu serviço lá, com toda a dignidade, com todo o afinco, e oferecendo um serviço de dignidade a toda a nossa sociedade, a todas as nossas pessoas, sobrou para elas. Quer dizer, para o povo, de um modo geral, já está sobrando, porque não tem atendimento. E essa bolinha de neve pegou agora as funcionárias, as enfermeiras do município, onde perde em torno de R$ 2.400, como diz o doutor Raimundo, que isso é um absurdo. É um absurdo e é preciso que o município, de modo geral, esta casa, os 13 vereadores comecem a enxergar essa coisa. Que a Secretaria de Saúde comece a rever essa coisa. E que o próprio Conselho de Saúde tenha altivez de ele, como o órgão que dá diretrizes para o funcionamento da saúde de Penedo, ele procure ver onde é que estão os recursos alocados, procure ver o que é que contempla, para que não venha dar um prejuízo maior e inconsequente àquelas pessoas que vivem trabalhando no seu dia a dia. Porque, na minha concepção, empresa que paga mal ao seu funcionário, empresa que não gosta de pagar aos funcionários, para mim, meu amigo, não vejo futuro. Porque o maior patrimônio de qualquer empresa, seja ela da iniciativa privada ou pública, é o seu pessoal. Que é através dele que é executado qualquer serviço. O restante das coisas são consequências. Então, a gente vê essa situação, companheiro Derivan, é preciso que o amigo que sempre tem lutado a vida todinha e hoje, como representante desse povo pelo Cinispen, que se cobre essa situação, porque não é justo. Não é justo que aqui eu não estou culpando nem o governo atual, nem o governo que passou, mas uma consequência de uma efetivação administrativa do município de Penedo, onde já sabia que não tinha esse dinheiro. Porque lá atrás, em 2009, quando se elevaram os salários da saúde, que se fez uma projeção, sem ter conhecimento de causa, que logo em seguida veio todo o desmando que hoje está estourando. E isso o funcionário não é culpado disso, porque esse, como homem público, ele está fazendo o seu serviço. Se mais não trabalha, porque condição não lhe dão. E a outra parte é a que cabe a todos nós, e principalmente as pessoas que mais precisam do serviço público de saúde de Penedo, que estão pagando muito caro por conta desse problema que foi gerado lá atrás. Agora, falta de colocação não foi, não. Tanto da minha pessoa que foi colocado mais de 1000 vezes por o vereador doutor Raimundo, que sempre colocava mostrando os fatos e mostrando as consequências. Mas, infelizmente, às vezes não querem dar ouvido e ficam teimando, aí lá na frente quem paga? O povo e os funcionários. É um prazer ouvi-lo. Nobre vereador Messias, primeiro parabenizar pelo assunto que traz em tela hoje para esta casa, e principalmente quando se diz respeito ao servidor público, aquele que está no dia a dia, nos postos de saúde, nas residências, acompanhando o programa, alguns que ainda existem, que hoje, com a volta dos PACs em vários PSFs, acabou com a sequência de atendimento programático, preventivo, com as enfermeiras, com médicos, enfim, em algumas dessas unidades de saúde. Mas, contudo, dizer que, principalmente o servidor, a servidora, a enfermeira, que vem sofrendo com essa redução abrupta, ocasionada através da Secretaria de Saúde, e sem um planejamento a posteriori, nem para o atendimento, nem para a própria servidora. Porque o atendimento está de pior a pior. É denúncias e mais denúncias, e não são só denúncias, são realidade. Que nós temos PSF que está 8 meses sem atendimento do médico. Capela, Marituba,
entre outros tantos. Então, é preciso que se tome algumas providências administrativas, econômicas, e às vezes não tem mesmo recursos, como Vossa Excelência já disse, que lá atrás elevaram o salário que não tinha condições de comportar, até hoje não comporta. Mas é preciso, acima de tudo, respeitar a sociedade penedense e ter um programa para, quando tomar uma medida, ter aquele escape onde o usuário, que é o principal beneficiário, seja atendido. E hoje não tem. Então, isso é uma situação difícil, complicada. Complicada também a questão dos agentes comunitários de saúde e também os agentes em endemia. E os agentes em endemia, em particular, vem lutando pelo um reajuste de R$ 86,00 por agente, que isso vai dar R$ 2.400 mês, e até hoje não foi atendido. Agora, reduziu o quadro, porque existiam uns agentes contratados, saiu em média de uns 10, o serviço ampliou e está sendo feito com o quadro reduzido, e não se estão dando valor nem ao mínimo, essa maneira compensatória, onde vem equilibrar os agentes de endemia com o agente comunitário de saúde. Então é preciso rever a saúde de Peneda, é preciso rever a valorização do profissional, do servidor, da servidora do nosso município, e principalmente os servidores da saúde, porque além de toda essa problemática, está com o salário de dezembro sem receber. Então é importante que o Poder Executivo e a secretária tomem providência no sentido de valorizar o servidor, no sentido de valorizar, no fim, o usuário, que é quem mais precisa, e é essa a nossa obrigação de lutar por eles. Então, mais tarde, parabéns, Vossa Excelência, e dizer que conte com este vereador, como, claro, toda a Câmara, em busca de uma melhoria para o usuário e de uma melhoria para o bom serviço, valorizando o servidor. Tá, parabéns, Vossa Excelência. Obrigado, companheiro. Então, a nossa situação é mais ou menos essa. E digo mais, se não houver um planejamento exequível, dentro de um prazo muito curto, as consequências elas vão se tornar mais complicadas. Para se ter uma ideia, nós presenciamos lá hoje nessa reunião, onde os prestadores de serviço estavam lá reclamando que hoje, dia 19, ainda não receberam um centavo do que deveria ser pago referente ao mês de agosto. Então, tudo isso requer um determinado cuidado, o que é que está acontecendo, como é que está esse planejamento. A coisa com relação à Câmara, ela fica até difícil, porque se as comissões permanentes, se elas estivessem gerindo, principalmente a comissão permanente, que faz parte de Justiça, Saúde e por aí, ela teria autonomia para buscar determinadas questões e discutir com a sociedade, doutor. Mas por não existir comissões permanentes nesta casa, nós ficamos refém da nomeação do senhor presidente. Pois veja, tem mais de mês, com uma série de questões que eu venho pedindo, uma reunião dos 13 vereadores com o prefeito. Vossa Excelência pediu, outros vereadores pediram. Isso é para ajudar, minha gente. Não é para atrapalhar, não. Para atrapalhar eu não estava aqui, não. Porque eu tenho por ídolo, quando eu não posso ajudar, atrapalhar eu não quero. Mas é preciso que essas 13 criaturas aqui, que foram eleitas pelo Legislativo, que têm a obrigação de legislar e fiscalizar, junto com o senhor prefeito e o senhor vice-prefeito, sentem, conversem. O diálogo ficou para que a gente possa ver as vertentes possíveis para o andamento da água. Será possível que aqui desses 13 vereadores alguém não tem alguma ideia, alguma visão, alguma opinião, companheiro, que possa ajudar para que a gente possa, digamos assim, solucionar determinadas questões? É preciso que, diante de toda essa discussão, que não adianta falar muito, porque águas passadas não movem moinho, e falar no que não chegou, no que não veio, no que não deu, isso não vai resolver mais nada. A vida continua, o que tem que resolver é o posicionamento que tem que tomar. E não tem outro meio, não. Tem duas coisas que tem que ser feitas. Tem que tomar uma atitude e ver o caminho que vai fazer esse planejamento. companheiro,
é muito bonito e muito bacana quando a gente faz crítica sem mostrar um caminho para ser realizado. Eu acho que devemos reforçar essas comissões que nós temos aí, que não está funcionando, e começar a fiscalizar se existe dinheiro ou se não existe, porque deixou de pagar, se deixou de pagar porque não existe dinheiro, ou se deixou de pagar porque não quiseram pagar mesmo. Tem que ver a realidade, porque se existe, deixou de pagar e existe dinheiro, então vamos procurar responsabilizar quem está negando esse direito que é de realmente que devia ser. Então é muito bom que a gente reforce as comissões, para que essas comissões tenham se aprofundar melhor aonde é que está errado, para que a solução seja feita. Porque se não fizer isso, eu acho que não vai resolver nunca. Se nós ficar só falando aqui, e se não fizer isso, nada vai ser resolvido. E o povo continua sofrendo. As pessoas que deviam receber aquele dinheiro que estava recebendo, não está recebendo mais, continua trabalhando do mesmo jeito, sem boa vontade, e os descasos continuando do jeito que está acontecendo. Uma outra coisa que eu gostaria de levantar... Novo vereador. Sim. É só, antes do companheiro, eu vou passar, é com relação ao dinheiro que se fala do pré-sal. Ora, o dinheiro do pré-sal não vem dessa administração ainda não. Esse dinheiro ainda vai acontecer. Esse dinheiro do pré-sal ainda tá, a sonda ainda está chegando lá no fundo do poço, ainda nem chegou. O pré-sal é um projeto de futuro. Não tem dinheiro do pré-sal ainda não. Não adianta dizer, ó, vai melhorar que o dinheiro do pré-sal. O dinheiro do pré-sal é futuro. Para essa gestão, até 2016, possivelmente não tem dinheiro do pré-sal ainda não. O pré-sal é lá na frente. Então a gente tem que viver, por isso que eu tenho falado na rede, nos reunirmos, para que lá a gente possa discutir e também ajudar a administração, até para tirar esses problemas que diz não está fazendo por causa disso, não está fazendo por causa daquilo, e lá a gente vai ter um diálogo franco e, com certeza, entre a discussão vai haver sugestões, vai haver uma abertura de toda a história, e a gente vai ter a oportunidade também de ter ideias. Ora, se a gente não pode oferecer a saúde que está nas diretrizes, a saúde que está proposta aí, e assim qualquer segmento, mas nós temos ideias para fazer alguma coisa que venha, digamos assim, atender ou minimizar os problemas da comunidade. Eu compreendo a preocupação dos colegas, do Mano, até porque o passado nos condena, né? Quando falo nos condena a todos os penedenses pelo que aconteceu no último ano em termos de administração, de falta de pagamento. Então, eu até entendo a preocupação de que para não acontecer a mesma coisa, mas eu tenho cuidado de passar às vezes em algumas secretarias e na Secretaria de Finanças até para saber essas questões. Tem um atraso de um pagamento, um atraso de outro, e muitas vezes, quando eu chego lá, que a gente pergunta, falta preencher às vezes um requisito, uma certidão, um documento para poder que a prefeitura ter a base legal para pagar. Porque hoje, não, o costume que as administrações tinham de chegar lá e pagar, hoje tem uns procedimentos que tem que ser cumprido. E o Ministério Público está aí, e a União está aí, o Tribunal de Contas está aí para fiscalizar e não admite que não seja cumprido todos os requisitos. Então, muitas vezes, por exigências desses requisitos, está tendo atraso de mês, 20 dias, 30 dias, mas eu tenho certeza, vereador Mano, que a gestão e a administração atual está bem embasada no que está fazendo. O descaso que aconteceu no passado com essa administração não vai ter. Até porque a Câmara também está aqui, já está no site ali, eu acho que o doutor Raimundo passa aqui a sessão todinha acessando, já para acompanhar. Eu acredito que a audiência que estão devendo já deva ser realizada no prazo. Então, tenha certeza que que a administração vem fazendo é cumprindo rigorosamente com o que diz a lei.
E o que tiver que ser pago, vai ser pago. Agora, atraso de 20 dias, 30 dias, um mês, era para receber dia 19, às vezes o que acontece é que falta uma certidão a apresentar e há um atraso. Muito obrigado. Então, as minhas palavras, ia tecer mais algum assunto, você já deve estar acabando o meu tempo, mas é justamente conclamando a todos os companheiros que essa reunião que é necessário acontecer entre os vereadores e o executivo, justamente ela seria, na minha visão, eu posso até estar enganado, se estiver enganado aqui eu direi, ela será a oportunidade que nós temos de fazer uma integração de informações para que a gente possa dar satisfação, que é a nossa obrigação, tanto aos questionamentos que são feitos pelas pessoas que operam a imprensa de um modo geral em Penedo, como a sociedade de um modo geral. Ainda hoje, lá diante de mim, eu estava com um presidente de associação de lado, e ele me pergunta determinadas coisas, professor, e a gente não sabe o que dizer. Isso é ruim, não é ruim apenas para mim, vereador, não. Ela é ruim porque a gente, diante do nosso povo, a gente não tem resposta. E quando a gente não tem resposta, a gente tem que dizer por que você não tem resposta? Porque a informação que eu peço não me dão. E aí? Aí quando diz, não dá a informação ao vereador, imagina a sociedade. Então, eu acho que é uma necessidade urgente. Nós temos hoje, já estamos hoje no 9º mês, está acabando o 9º mês, e eu acho que é necessário e que pelo menos nós podemos, se já perdemos esse tempo, uma série de questões que não vão voltar atrás, nem vão consertar, mas pelo menos a gente possa ter, dentro de um conceito, de entendimento, ao bem do desenvolvimento de Penedo, um planejamento executível capaz de que a gente venha contemplar. Não, no tal lugar só vai ter isso, pronto, a gente já sabe que só vai ter isso. E por que só vai ter isso? O funcionário só vai receber assim, porque é assim, porque só dá assim. Doutor vereador, só um minuto. Eu sei que o horário já foi estourado, senhor presidente. Me perdoe, só para fazer uma colocação para o nobre vereador Messias destrinchar mais claramente. Veja bem, uma coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a desabilitação dos PSF, num percentual acima de mais de 50%, vai ensejar na redução de recursos federais em determinadas áreas. Ou seja, o município de Penedo está recebendo esse montante de recursos porque tinha 100% de cobertura de PSF. Na hora que essa cobertura de PSF vai caindo, o percentual de recursos, que já é pouco, começa a vir menos. Então, o risco é esse. O segundo, é uma visão que é de todos os administradores, dos prefeitos, eu falo de todos eles, sem exceção de nenhum dos que eu conheci, sem exceção de nenhum. A visão de que o orçamento da saúde é exclusivamente da saúde, correto? O orçamento da prefeitura é da prefeitura, errado. O orçamento da saúde é da saúde, da educação é da educação. Agora, o da prefeitura é para a saúde, se estiver precisando, para a educação, se estiver precisando, para a obra, se estiver precisando, para o turismo, vai para onde estiver precisando. E aí é onde eu parabenizo Vossa Excelência, no sentido de que o planejamento tem que sair do nascedouro, que é o Conselho Municipal de Saúde. Aonde é que o calo aperta hoje no município de Penedo? Saúde. Então, se é o calo que está apertando o calo do prefeito, o prefeito vai ter que sentar e vai dizer: vamos alocar recursos dali, e investir na saúde. O que eu era contra o prefeito Israel, por diversas vezes eu contestei em off, quando ele dizia: PSF dá prejuízo, porque eu recebo 10, 12 mil e gasto 40 mil, dá prejuízo. Israel, saúde não tem financeiro, contábil, nem prejuízo, nem lucro. O lucro da saúde é o bem-estar da população. Você tem que ter recurso de outras áreas para investir, é diferente. Gastar na saúde, não. Você vai investir na saúde. Então, enquanto essa visão de
investimento não existir na cabeça dos nossos gestores maiores, infelizmente a saúde no país, não estou falando Penedo não, país, no estado, seja lá onde for, entra na cabeça dos senhores vereadores. O estado de Alagoas gastou mais de 11 milhões em 6 meses, não chegou a um ano, em judicialização. É uma coisa absurda. Quer dizer, ele tinha dinheiro para pagar judicialmente, né? Mas não tem dinheiro para pagar ou para investir o município de Penedo. Eu queria até pedir ao Júnior, que eu não tenho esse dado, quantos mil já foram gastos judicialmente, porque a Vera me disse que semanalmente, diariamente, o Ministério Público, a Defensoria está lá e ela está sendo obrigada a cumprir. Quanto já foi gasto judicialmente? Então tem dinheiro para pagar judicialmente e não tem dinheiro para pagar naturalmente. Me perdoe a extensão da minha fala. Não, muito obrigado, agradeço as palavras de Vossa Senhoria, acrescentam tudo que é necessário. Tudo isso leva-nos à necessidade do que eu falei, de haver um entendimento para que a gente possa justamente ter a clara evidência de tudo quanto a gente é possível fazer. Porque a questão da saúde é muito simples. Um PSF que gasta 50 mil conto, por exemplo, assim, digamos, 50 mil é a despesa dele mensal, não chega mais do que 50% não. A gente sabe. Então aí onde é que está o tamanho da coisa que está sendo dada para o povo, que não há condição de manter, porque o município, dessa outra parte que o doutor Raimundo falou, não tem condição de bancar isso. Mas tem que dizer. O que eu disse no palanque naquele momento, eu continuo afirmando. Ou se tem coragem de dizer ao povo, olha, eu só tenho condição de dar isso, o tamanho é esse, ou então nós vamos continuar nesses mesmos problemas. Tem que ter coragem, tem que ter atitude. Se eu só posso ter um posto de saúde, eu só vou ter um. Agora vai ter atendimento a hora que a pessoa precisar. Pronto. Se eu não posso ter 2, eu não vou dar 2. Agora também não posso enganar, dizer que tenho 3 se eu não tenho nenhum para dar. É simples. Então, meus queridos companheiros, a questão da saúde a gente sabe que é polêmica. Além dessa questão da questão judicial dos pagamentos, ainda tem uma coisa perniciosa nesse meio, que a saúde do Brasil, infelizmente, doutor Raimundo, a nossa saúde é concorrente. Infelizmente, ainda tem isso no meio, amigo. A saúde é concorrente. Porque é um eterno transferir. Esse aqui, não, esse aqui é do município. Não, esse aqui é do Estado. Esse aqui é do governo federal. E o seu João que está lá no alto da prova lascado, porque não tem atendimento, não tem nada. E afinal de contas, o dinheiro é do povo. É de cada um de nós que contribuiu. O que falta acima de tudo, eu volto a dizer, é ter atitude, é ter coragem de ser sincero, de ser verdadeiro. O que eu posso é isso, o que eu vou dar é isso. Por isso que eu vivo lutando, amiga Lúcia, para ver se a gente tem essa reunião, para que a gente possa clarear essas ideias e que a gente possa oferecer dias melhores para a nossa comunidade. Obrigado, presidente. A próxima é a vereadora Lúcia Barbosa, para usar a tribuna dessa casa. Senhor presidente, nobres colegas, assistência, jornalistas, eu já estou até cansada de ouvir esses babados de saúde, de educação, mas é a realidade, é a verdade, nobre colega. Eu às vezes fico assim, não sei como é que o Júnior ainda não cansou de tanto dar desculpa, meu colega Júnior. Pelo amor de Deus. Olha, meu amiguinho, eu sei que o seu papel é esse, mas vamos acabar com essa história de dizer governo passado, não sei o que passado. Meu amigo, vamos ver o presente e pensar no futuro. Vamos acabar com esse negócio do passado. Negócio quem relembra passado é museu. E aqui em Penedo a gente está vendo muitos que foram começados e nem sequer terminados.
A casa ali do Loureiro tá lá, quase caindo. Começou e parou, que aqui em Penedo é assim, a mania. Se começa as obras e para. Se começa os calçamentos e para. Ali no mato, eu vou dizer de novo, tá? O pé de abóbora, coisa linda. Eu estou esperando para arrancar uma, quando eu passar. As metralhas e as bocas de lobo que estão lá. O CESP, tem 5 meses que o CESP está fechado. Foi interditado. Fui eu que denunciei aqui. Os bombeiros foram lá e denunciaram. Sabe para quê? Pela segurança da população carente e humilde que ali embaixo vivia. E que eu também vivo ali. A laje toda trincada, enchendo o talão de água, as paredes dando choque. Pois até hoje, diz que foi lá os engenheiros, não sei o que, ainda hoje eu estou esperando. Me sento numa cadeira e fico lá olhando. A lágrima já me correu de ver uma estrutura daquela parecendo um prédio abandonado. Aquelas coisas do outro mundo. Tudo cheio de mofo, preto. Liberaram 4 salinhas ali na entrada. Os bombeiros foram lá e liberaram 4 salinhas. A da dentista, e agora a dentista não trabalha, porque não tem material. Era a sala, agora não tem material. Eu vou até lá perguntar qual o material, porque se eu puder arranjar, eu vou arranjar. Vou até comprar se precisa, apesar de estar apertada, mas para ver se funciona, porque é uma médica muito boa e está lá ociosa, porque não tem material. Se para por causa de uma luva, pelo amor de Deus. O setor que eu trabalho não para, porque eu procuro, eu corro atrás. A gente não só trabalha com dinheiro na mão, não. Existem meios de a gente correr atrás, pedir onde tem. Você sabe, nobre colega Derivan, o setor que eu trabalho ele não para, porque se fosse para parar, nós estaríamos parados, por falta de anestésico, por falta de gase, mas eu corro atrás e não para. Você pode ver que o meu setor, o setor que eu e Lúcia Barbosa, doutora Inês trabalha, não para. Sabe por quê? Porque na hora que falta, não faz falta ao gestor, não faz falta às pessoas que têm condições melhores, faz falta às pessoas carentes que nos procuram. Por isso nunca parou, porque quando não tem eu corro atrás, eu vou pedir aonde tem. Você vê um autoclave fechadinho lá numa caixa. Ontem eu conversei com o Marcondes e eu e as funcionárias da UPA ouvindo piadas das funcionárias do regional, não delas, mas da chefe delas, que elas não têm a obrigação de esterilizar. E está certa, elas não têm mesmo não, porque elas não recebem incentivo nenhum para esterilizar aquele material. E se eu quisesse, na hora que eu recebi a ordem, não é para colocar para esterilizar, eu teria parado. Mas não, eu digo, minha amiga, vamos esterilizar, porque vai fazer falta às pessoas que lá procuram a gente. E nós temos que realmente falar aqui. Agora vamos acabar com esse negócio do passado, da gestão passada. Olha, deixa para lá o passado. Vamos começar, vamos trabalhar, nos unir aqui, os vereadores, correr atrás do que está errado, para cobrar do gestor, para, se precisar, ajudar também o gestor no que for preciso. Não é só chegar nas esquinas e criticar. Tem que procurar, que tem coisa que ele não sabe, se vocês querem saber. Porque ele coloca os secretários para que faça o papel deles. E tem muitos que não faz, que nem sabem fazer, a verdade é essa. Que estão ali por uma amizade, por um apadrinhamento ou um favor que o gestor deve a ele. Você vai ser o secretário. Vamos ver se esse secretário tem capacidade. Vamos ver se esse secretário realmente está trabalhando. É muito bom você colocar um funcionário num setor. Vamos saber se realmente ele sabe exercer aquela função. Não é colocar assim qualquer pessoa e botar para trabalhar naquela repartição, naquele setor de saúde, que tem deles que nem aplicar uma injeção sabe. Aprende no povo, formando os abscessos. A verdade é essa, meu colega. Eu quando eu fiz meu concurso, há 34 anos atrás, eu saí de Penedo, eu passei 6 meses no Rio Grande do Norte, eu fui para Roraima, eu fui para Belo Horizonte, eu realmente estudei e fui treinada. Eu treinava no boneco, eu treinava na laranja. Eu vejo hoje estagiários treinando do paciente. Eu já vi óbito aqui em Penedo, com o nobre colega, morri por causa da injeção. E você também sabe disso. Abscesso. Pelo amor de Deus, isso é inadmissível. Vamos fazer cursos, reciclagem, vamos abrir concurso para que essas pessoas sejam treinadas e capacitadas. E vamos acabar de tapar o sol com a peneira.
Vê ali onde está chovendo e dizer que está fazendo sol. Vamos acabar de nos enganar nós mesmos. A situação está difícil, tá? É no Brasil todo é. Mas não vamos olhar para nossa cidade. Vamos tentar melhorar. Vamos tentar resolver os problemas da população. Nobre vereadora, conceda uma parte. Um pouquinho só, viu? Que você gosta de falar muito. Muito obrigado por esse pouquinho, vereadora. Mas eu não podia deixar de tentar esclarecer que todo estagiário que faz o estágio na UPA, bem como no Hospital Regional, Santa Casa, até hoje é acompanhado pela coordenadora, pela enfermeira. E por isso sempre tiveram a cautela de prestar o bom serviço, mesmo em fase de estágio, aos usuários que adentram tanto a UPA como Regional e Santa Casa. Na última semana, na última segunda-feira, eu estava de plantão e tinha um grupo de estagiário, mas estava acompanhado pela enfermeira Jaqueline. Como todos os dias que tem estagiário, no seu aprendizado da prática, há um acompanhamento em loco da enfermeira. E com relação à questão de óbito, eu não tenho conhecimento desse caso, que Vossa Excelência disse aqui, mas Vossa Excelência... Uma senhora chamada Silvia. Eu não tenho conhecimento. Com relação ao estagiário, dizer que todos que fazem lá têm acompanhamento da enfermeira, coordenadora, representante do curso que elas prestam esse curso técnico. Eu vejo, nobre colega, mas também tenho encontrado muitas falhas. Você sabe que eu sou muito de caminhar e olhar, e eu ficar observando. Ainda tá deixando a desejar. Espero que melhore. E espero que ela mais para frente, entendeu, nobre colega? Você sabe que jamais eu ia dizer um assunto aqui, que o que eu estou dizendo eu presenciei, entendeu? Espero que melhore, sei que tem acompanhante lá, mas você sabe que muitas vezes a estrutura se afasta um pouco e a gente vê algumas falhas que eu ainda não me envolvi, porque até para evitar problema, entendeu? Eu espero, eu não quero que aconteça isso, porque é a vida do ser humano que está em jogo, né? A vida do paciente. Nós, como da área de saúde, nós não queremos que aconteça nada de errado, entendeu? Porque é a repartição, é o nome da gente que está lá. Mas vamos procurar ajudar, vamos procurar fiscalizar mais. Lúcia, só rapidinho. Eu tinha já, na hora da abertura da sessão, falado com o presidente. Já pedi permissão para me afastar. Tenho um compromisso agora às 16 horas. Mas é só para reforçar para os colegas vereadores. Ontem a vereadora participava ali de um momento e hoje temos uma reunião às 19 horas, lá no Clube da Paísa, com o delegado, o comandante, com os taxistas, mototaxistas. Eles fizeram uma manifestação ontem e pediram essa reunião para discutir a questão da segurança, né, na nossa cidade. Então, aqueles vereadores que estiverem disponíveis no horário da noite, a partir das 19 horas, será no Clube da Paísa. Mototaxista e taxista. Obrigado, e com a permissão de Vossa Excelência, eu vou me retirar. Vá tomar seu remédio, colega. Cuidado, depois de tomar o remédio não sai mais não, viu? De casa. Então, colega, é a gente que você vê que na hora que eu coloco aqui a crítica, a falha para ajudar. É construtiva para que certos tipos de coisa não continue acontecendo. E, nobre colega Júnior, fica com a ré de mim não, viu? Quando eu digo assim, eu sei que é seu papel, você é meu amigo, é meu primo, por sinal, mas vamos acabar esse negócio. Gestão passada, colega. Me dê uma parte, nobre vereadora. Vixe Maria, hoje todo mundo está pedindo tiquinho. Não, eu ia até esperar a fala da colega, ia pedir pela ordem ao presidente para poder falar, já que a nobre colega falou no meu nome. Eu acho que eu não concordo quando a colega diz que eu venho com desculpas. Todas as vezes que eu cheguei aqui, foi passando informações que a gente foi buscar. O doutor Raimundo cobrou por várias vezes o portal junto com o Nelsinho, a gente foi lá buscar, disse porque não estava. Quando começou a funcionar, a gente chegou aqui 15 dias depois que estava funcionando, sem ninguém cobrar, porque eu fiquei esperando que cobrasse, mas o meu colega, nesses 15 dias, não cobrou, né? A gente avisou que o portal estava funcionando, e não tem, infelizmente, não tem como você desvincular
uma conta da outra, um passado do outro. Você dizer que o débito que foi pego não está impactando nos investimentos da administração agora, não tem como a gente separar. Infelizmente, está impactando. Infelizmente, está causando certo desconforto para a população. A questão do prédio do CESP não é só o prédio do CESP, não. É o matadouro, são os mercados, algumas escolas, o posto do Raimundinho. A cidade está toda sucateada. Nobre colega, mas ali é um centro de saúde de referência. Entendeu? A cidade está toda sucateada. Por quê? Porque há anos que não vem sendo feito nenhuma reforma. O CESP chegou nessa situação, não foi em 9 meses dessa administração. Eu sei. Foi durante 20 anos que vem sem ninguém ter feito reforma. Não é do dia para a noite que essa administração vai poder fazer essa reforma. Mas a gente tem que cobrar aqui, né, colega? Claro, para que agilize. Não, eu só quero que a colega entenda que aqui não está tendo desculpa, está se dizendo o motivo. Está dizendo o motivo porque não está conseguindo fazer agora. Eu espero, e o prefeito vem trabalhando, que a gente consiga, nesses 4 anos, pelo menos minimizar o problema que herdou, que foi grande. Toda administração, quando termina, sempre deixa alguma coisa, que é assim que os prefeitos que passam falam. Mas essa deixou coisas que todo dia aparece uma surpresa, todo dia é um débito que aparece. E tem que ser resolvido. Então, infelizmente, falta, às vezes, dinheiro para alguns investimentos. Mas o prefeito está trabalhando bastante para tentar chegar a uma solução adequada para o povo de Penedo. Só quero dizer à colega que a gente não vem aqui com desculpa. A gente vem, quando a gente fala do que está acontecendo, do que aconteceu no passado está impactando, é porque está impactando. Mas vamos ter fé em Deus, né, para que essa situação melhore. Eu quero também aqui, essa semana eu fui ao banco, até ontem, meu amigo, pelo amor de Deus, aquela situação, eu sou em todos os bancos, mas eu quero falar especialmente sobre o Bradesco. Pelo amor de Deus, olhe, 2 horas e 28 minutos, numa fila, com hérnia de disco, eu já estava com as pernas que não aguentava. E pedi licença às pessoas que estavam nas filas, que eu pedi, era um depósito que eu ia fazer, para cobrir um chequezinho, que já estava entrando naquele dia, eu ia voltar para trabalhar, mas pelo amor de Deus, que decepção. Tenho minha conta lá, gosto muito dos funcionários do Bradesco, sei que muita coisa ali ele não tem culpa, mas eu quero aqui, nobre presidente, que seja feito um ofício em nome dos 3 vereadores, só pedindo uma solução para aquele banco. Inclusive eu perguntei a um dos caixas, cadê as cadeiras que estavam aqui para as pessoas se sentarem? Ele me respondeu, só é no dia do início do mês, quando os aposentados estão recebendo. Nobre vereadora, esse assunto aí é de grande importância, eu acredito. Um momento, presidente, só 30 segundos. Só para pegar a deixa da colega, eu acredito que a Câmara, ela precisava formar uma comissão em cima do que ela está dizendo aí, e se juntar com uma defensora pública, que é muito amiga aqui do colega vereador Derivan, e chamar esses gerentes para tomar uma posição, porque realmente o vereador Nelsinho já reclamou até em outras situações de informação, fora essa situação que o povo fica lá sofrendo numa fila 4 horas, 3 horas e às vezes não consegue nem ser atendido. A colega tem toda a razão. E coloca... Oi, vereadora, você está na vez, mas eu vou pedir só... Aí você me dá um descontozinho. Já passou, o desconto está grande, mas se preocupe não. Eu só quero avisar, hoje eu deixei todos os vereadores passar 20 minutos, 25 minutos, tudinho, porque só tinha o vereador Dr. Raimundo inscrito, depois apareceu o Messia, depois apareceu a Lúcia, depois apareceu... E hoje o regimento está quebrado aqui, porque estão demais. Mas é bom assim, 20, 25 minutos. Participação, agora, também eu fiquei feliz quando ele falou sobre o negócio do mercado. Amanhã já está entregando as chaves internas para todos, a parte interna dos... Beleza. Para ver se daqui, final do ano, vai ser entregue aquele mercado, porque amanhã já vai entregar aqueles donos da parte externa do mercado público da nossa cidade. Senhor presidente, já que quebrou o protocolo, eu queria dar uma palavrinha também.
Depois eu passo a palavra. Deixa eu terminar, o Deck já terminou, mas continua com a palavra, vereadora. E o senhor presidente, que seja feito um ofício com o nome dos 3 vereadores, dirigido aos gerentes, principalmente ao do Bradesco, né, que coloquem as cadeiras, que continue, porque na verdade a gente sentando um pouquinho ameniza. O pessoal diz ali, a fila da terceira idade. Que início, menina, é mais de hora os velhinhos ali. Vejo a hora de um velho daquele desmaiar. Eu já presenciei pessoa desmaiando ali naquele banco. Agora colocaram até um bebedouro, que um dia eu dei um show lá. Aí colocaram um bebedourozinho, abriram o banheiro, menos mal, né? Mas eu já vi pessoas ali desmaiarem. E que também seja colocada aquelas proteção em frente aos caixas. No Banco do Brasil já tem, na Caixa já tem. Você fica ali no caixa do Bradesco, você, se for passar o nego de trás já está olhando ali já, para talvez lhe atacar na frente. Aí que seja solicitado mesmo, que a Caixa já tem, o Banco do Brasil já tem, já ameniza. E que também, senhor presidente, eu ia pedir ali, depois que eu voltasse, mas que seja passado um telegrama, em nome dos 13 vereadores, pedindo os pêsames da família do Eugênio, dos pais e da esposa Alcina, que é uma funcionária do município, que trabalha há muitos anos na finança, e que foi muito triste ontem. Eu e o nobre colega Derivan estávamos lá presentes. Foi muito muito triste, eu me emocionei muito. E que essa reunião de hoje, eu espero que vocês estejam presentes, que é muito bom, que a gente vai pedir às autoridades. Eu sei que está difícil, que é o Brasil todo, é o estado todo que está havendo muitos crimes, mas que sejam solucionados para que pelo menos amenize. Porque não é brincadeira, um pai de família, um taxista, que ganhava sua vida com aquele carro, que nem tinha terminado de pagar o ponto, ia pagar a última prestação, e teve a inocência, não teve maldade de passar o dinheiro, muito feliz, dizendo, vou pagar a última prestação do meu ponto. E os bandidos ali perto, acho que talvez ele não soubesse que estivesse sendo observado, e ser morto cruelmente como ele foi. Muito triste, meus amigos, muito triste. Quem viu, não dormiu. Quer dizer, eu achava que não levasse o carro, levasse o dinheiro, botasse uma máscara para não ser reconhecido, mas que não tivesse feito aquilo. E vamos ver se a gente faz pressão às autoridades. Vamos pedir também a Deus, que sempre que a gente sai de casa tem que pedir mais a Deus. Proteção. Meu esposo é um taxista há 18 anos. Às vezes, a maioria das vezes, quando ele está trabalhando, eu rezo, fico só rezando por ele, por todos, mas que a gente olhar, esse final de semana, 22 óbitos no estado de Alagoas, é muito triste, e que muitas vezes, alguns sem solução, mas que também a solução não resolve, prisão não resolve, a prisão é para quem morreu, foi enterrado, essa é a prisão eterna. E deixou um filho sem pai, deixou uma mulher sem esposo, o pai uma pessoa já uma certa idade. Para quem viu o pai ontem na beira do caixão, como nós vimos, nobre colega Derivan, foi muito triste, muito doloroso aquelas lágrimas, e que vamos torcer e pedir a Deus que não aconteça mais, porque marca muito a gente, marca, eu fiquei sem dormir, ontem eu não almocei, eu quero aqui que seja feito um telegrama, nobre presidente, em nome dos 3 vereadores, pedindo os pêsames à esposa, um para a esposa e outro para os pais, né, os seus irmãos. Quero pedir aqui em público e também dizer que os mototaxistas ontem, os taxistas fizeram a manifestação, onde eu estava presente, quase houve problema. A mãe do que foi chegando de Sergipe, doutora Margarida, mas eu não podia nem tomar a frente, porque era eu sozinha contra meu mundo de taxista e mototaxista. Eu estava dando apoio a eles. Eu entendo quem estava ali com raiva, porque vinha de um trabalho, de um dia cansativo. Quero até aqui pedir desculpas à nobre colega doutora Margarida, com a pessoa fora de série, a outra doutora Ana Fernanda, a Deise, que vinham de Sergipe de um dia cansativo, mas que tem que ser feito isso, para que chame a atenção das autoridades. Em todo lugar se faz manifestação. Foi uma manifestação pacífica, em paz, mas que por pouco não houve tumulto, porque teve gente que quis sair do sério, eu pedindo calma, mas foi muito bom. Quero pedir aqui os parabéns à polícia que chegou lá, ao tenente Marcos, que pessoa excelente, que pessoa educada. Chegou tranquilo, pedindo paz a todo mundo, dizendo que realmente
eles estavam certos, que nós estávamos certos, e pedir a ele os parabéns pela educação dele e dos outros que lá estiveram, Marcelão, mas que nós temos que realmente fazer outras manifestações, não só essa, fechar as entradas da cidade, para que chame a atenção das autoridades, para que sejam tomadas as devidas providências, porque até hoje o nosso amigo e ex-companheiro taxista Gilvan não foi elucidado o crime dele, ninguém sabe, até hoje não apareceu o carro, e espero que realmente um dia apareça, porque ninguém pense que o crime é perfeito, não existe. Um dia a verdade aparece. É como uma pessoa que anda com mentira, mente, mas um dia a casa cai. E você vê essa turma que está aí, né? Pensou que um dia não fosse ser descoberto, as falcatruas, pessoas até que a gente não espera, nem esperava, e hoje está aí, vindo à tona, mas dizendo que fizeram. Vamos se pôr no lugar dessa família, no lugar dessa mãe que perdeu sua filha, no lugar desse pai que perdeu seu filho. Vamos se pôr no lugar deles. Sabe para quem é que tem a cadeia? A cadeia e a prisão é para quem foi enterrado, que nem os ossos foram encontrados ainda. Essa é a verdadeira cadeia. Agora, para quem está na cadeia, que bota advogado e logo vai estar solto, talvez até para cometer de novo, não existe cadeia. Existe sim justiça para tomar as providências. Agora a maior justiça é a divina, que quem faz aqui paga aqui. Muito obrigado, meus amigos. O próximo vereador é o vereador Delivan Mais, para usar a tribuna dessa casa. Senhor presidente, alguns assuntos que ia abordar, alguns vereadores já abordaram na tribuna e fiz algumas intervenções, sinto-me satisfeito e dispensando o uso da tribuna. Agora, Lúcia, disse que o vereador Delivan fala demais, está dispensando a fala, tá vendo? É brincadeira. Tem mais algum vereador que queira usar a tribuna dessa casa, que hoje não foi inscrito? Foi um negócio que surgiu só um. Senhor presidente, tiver algum vereador? Oi. Quando eu disse que o nobre colega fala demais, mas não é censurando não, ele, não. Eu tô brincando, é porque eu gosto. Ele fala demais, mas quando ele fala realmente a verdade, o que está acontecendo. É isso mesmo. As coisas da nossa cidade. É isso mesmo, vereador. Eu tô brincando. Tem mais algum? Mano, você. Não. Como não tem mais nenhum vereador que queira usar a tribuna dessa casa, eu passo para a ordem do dia os requerimentos por escrito. Senhor presidente, eu gostaria de chamar o primeiro secretário para tomar assento à mesa. Não, eu falei com ele, mas ele disse que de continuar. É para... Não me deseje mal não, vereador. Senhor presidente, tem um requerimento escrito de autoria do vereador Nelsinho, que eu gostaria de comentar logo após, na discussão. Gabinete do vereador Nelsinho, requerimento número 113/2013. Excelentíssimo senhor superintendente da Caixa Econômica Federal de Alagoas, Herbert Buenos Aires de Carvalho. Senhor superintendente, após cumprimentá-lo, gostaria de destacar o seguinte contrato de repasse realizado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Penedo. Contrato de repasse 302.036-05, data da assinatura 31/12/2009, data de publicação 20/1/2010, data da vigência 15/1/2014, valor do contrato R$ 789.800, contrapartida R$ 32.000, medição liberada 11,41%, valor da medição liberada R$ 90.116,18. Objeto: pavimentação de ruas na cidade de Penedo, Alagoas. Isto posto, relatamos que o citado contrato de repasse representa significativa importância para a cidade de Penedo, pois contempla com pavimentação em paralelepípedo ruas que hoje se encontram em situação precária, trazendo sérios prejuízos à população residente. Ocorre que tanto a Câmara de Vereadores de Penedo quanto a população a ser beneficiada pelas ruas pavimentadas vem cobrando do atual prefeito celeridade na execução da obra, que se encontra parada. Inicialmente a Prefeitura não respondeu aos questionamentos sobre o assunto, porém depois de uma manifestação que ocorreu no dia 7/8/2013, onde as ruas a serem pavimentadas foram interrompidas pelos moradores
Enquanto acontecia o desfile cívico de 7 de setembro, o prefeito municipal convidou o representante da Câmara Municipal e representante das comunidades a serem beneficiadas pelo projeto para uma reunião na sede do Poder Executivo do município. Segundo informações oferecidas pelo prefeito na reunião acontecida no dia 12 de 8 de 2013, não se encontra em poder da Prefeitura Municipal de Penedo a documentação concernente ao citado contrato. Entretanto, a empresa ganhadora da licitação demonstra desinteresse em continuar a obra, trazendo assim sérios riscos ao processo e à obra por inteiro. Na mesma reunião, o prefeito pediu a colaboração do vereador Antônio Nelson Filho para intervir no processo de forma a buscar alternativas para que a citada obra possa ser executada de forma que traga o tão sonhado benefício à população beneficiária. Portanto, após o breve relato e cumprindo uma agenda acordada em reunião acontecida com o chefe do Executivo Municipal, representantes da comunidade a ser beneficiada e membros da Câmara de Vereadores, solicito da Caixa Econômica informações sobre o contrato em tela e cópia de toda a documentação concernente ao mesmo contrato, que se encontra em poder da Caixa Econômica, a fim de subsidiar o Poder Executivo quanto à execução do contrato e informar o Poder Legislativo, bem como a comunidade, o andamento do mesmo contrato. Certo de contar com o sensível apoio deste destacado órgão, desejo elevar os votos de estima e consideração, Antônio Nelson Oliveira Azevedo Filho, vereador. Em discussão, o requerimento do vereador Antônio Nelson. Senhor presidente. Uma palavra, autor. Na última sessão do Poder Legislativo, nós fomos escolhidos pelo presidente da casa, não sei se era Vossa Excelência que estava na presidência, acho que era. Junto com, foi o vereador Derivan que estava na presidência da casa. Junto com o vereador Júnior do Tó, que é o líder da bancada, a participar de uma reunião promovida pelo prefeito do município de Penedo, motivado por alguns questionamentos que a comunidade a ser beneficiada pelo contrato que eu citei, que para quem não está lembrado, é o contrato que beneficia com pavimentação as ruas do Madre, Aurélio Fídias e Fausto Calombi, da Castro Alves, desculpe, Aurélio Fídias e Fausto Calombi, a rua S e a rua B do Madre Espírito Santo, e a rua São Vicente, que fica ali nas vilas, interligando a Rua do Sossego com a Vila São Francisco. Então essa comunidade, Rua do Sossego não, o Beco do Hospital. Isso. Então, como foi falado da existência desse recurso para que seja pavimentada aquelas ruas, a comunidade fez uma manifestação no dia 7 de setembro, no qual despertou a atenção da assessoria do prefeito, que conseguiu marcar essa reunião com o prefeito. Na reunião, foram discutidas, entre outras coisas, essa pavimentação. Outras coisas que foram discutidas foi a fossa das casas, e que alguns vereadores no final ainda chegaram lá na reunião e tiveram a oportunidade de acompanhar também. E o prefeito naquela oportunidade se dizia pouco informado sobre esse contrato, que, aliás, tinha informações sobre o contrato, mas que a prefeitura estava ausente de documentação. No que diz respeito aos valores, foi gerado lá uma expectativa por parte da população que pelo Poder Executivo fosse retomada essa obra e que se faça de alguma forma alguma coisa para salvar esse dinheiro, porque a vigência do contrato é até janeiro de 2014. E lá, na presença de todos, ficou decidido que o prefeito ia contar com a minha colaboração, já que fui eu que levantei esse assunto e que fui eu que me coloquei à disposição para levantar essa documentação. Então, estou fazendo esse requerimento à Caixa Econômica, já fui lá à Caixa, já falei com alguns responsáveis. Quero a participação de todos, porque isso aqui não é ação só do vereador Nelsinho, isso aqui é uma ação de toda a Câmara, como eu faço questão de citar.
Eu coloquei meu nome aqui justamente para que eu chegue na caixa e o coordenador saiba que eu estou indo lá em interesse da Câmara, em interesse do prefeito que falou meu nome lá. Mas não quero que seja interpretado como uma forma de trazer essa responsabilidade só para mim. Pelo contrário, eu quero que todo mundo se envolva nessa questão, porque só existe um objetivo que o vereador Nelsinho e que todos os vereadores aqui presentes eu tenho certeza que querem. E eu tenho certeza que também o prefeito quer esse objetivo, que é que seja utilizado esse recurso no objeto que está aprovado no contrato, que é a pavimentação das ruas que eu acabei de falar. Então, presidente, era isso. Eu queria só explicar o objetivo desse requerimento para que os vereadores não tivessem dúvida. Continua em discussão. Em aprovação. Quem aprova, continue como está. Quem for contra, queira se levantar. Aprovado. Senhor presidente, não tem mais requerimento escrito. Eu passo para a ordem do dia, Tem algum vereador que queira fazer requerimento? Como não tem nenhum vereador que queira fazer requerimento, não tem, eu passo a palavra para explicação pessoal, porque tem uns projetos aqui, vou deixar para a próxima semana, para as comissões integrar os pareceres, tudinho que não vou nem relatar, nem nada. Tem algum vereador que quer dar explicações pessoais? Com a palavra, vereador Dalivan. Senhor presidente, não só a necessidade que a secretaria produza cópias dos projetos que se encontram na mesa, para que os vereadores comecem a dar uma avaliada. Pois não. Tem mais algum vereador? Como não tem nenhum vereador, eu agradeço a Deus e agradeço a todos os companheiros, toda a comunidade, e encerro e marca a próxima ao dia, horário regimental.